Mônica, assim como a Elaine, que eu acabei não agradecendo, eu fui falar do tempo. Eu vou passar a palavra à professora Milka e posteriormente iremos para o debate. Boa tarde, gente. Tranquilo, enquanto eu vou falar aqui rapidinho sobre o prazer que é estar aqui nessa tarde falando sobre esses temas com uma mesa tão qualificada, só gente boníssima. É muito bom estar aqui com vocês hoje, com uma plateia disposta a debater conosco essas questões. E queria agradecer o convite da AMPU, a possibilidade do arquivo de estarmos aqui hoje trabalhando esse tema que é tão importante. Eu vou ficar na segunda parte do título do evento. A primeira parte era Ensino de História da África e o final, Relações Raciais. Eu vou, como a Elaine e a Mônica já nos trouxeram muitas reflexões interessantes sobre a primeira parte do título, eu vou ficar mais focado no segundo título. E, Elaine, também como uma proposta para a gente pensar, na verdade eu trouxe 3 pontos aqui de reflexão para discutir com vocês. Espero que a gente faça um debate bacana, mas o meu título já foi meio que pensando a partir da sua fala ontem lá no UFRJ, de propor para que a gente discuta não só a história dos vitoriosos ou das vitórias ou das derrotas, mas a minha perspectiva que eu quero discutir com vocês hoje é a importância das lutas, de pensar a história das lutas. Há derrotas, há vitórias, mas há muitas lutas, e essas lutas da população negra no Brasil, a meu ver, precisam ser conhecidas em primeiro lugar, na medida em que há um silêncio historiográfico, como já foi dito aqui, sobre especialmente o pós-abolição. Há muita historiografia de altíssima qualidade sobre a escravidão no Brasil, já há muitos anos, desde o final da década de 70. A gente tem muita coisa importante publicada, interessante, mas a agência da população negra no pós-abolição, infelizmente, ainda é pouquíssimo conhecida tanto nas escolas quanto nas universidades. Então, eu queria propor aqui 3 pontos para que a gente pense e, a partir desses pontos, enfim, possa continuar o debate, também incorporando nesse debate todas as questões apresentadas antes da minha apresentação. Então, eu queria começar com o primeiro ponto. Como disse a Mônica, ensinar a história da África não é possível sem discutir a questão racial no Brasil. Afinal de contas, como já foi dito antes, a maior população negra fora da África, a segunda maior população negra do mundo, e a gente tem uma lei de 2003, depois de mais de 500 anos de Brasil, foi necessária a construção de uma lei para tornar obrigatório o ensino de história da África, história e cultura afro-brasileira nas escolas. Se a gente leva em consideração o contingente populacional e o momento em que estamos, de fato, como nação, discutindo a implementação de uma obrigatoriedade de se trabalhar com a história da África, a gente não pode perder de vista a questão racial no Brasil e, como dizem vários sociólogos, principalmente, e alguns historiadores, o racismo como elemento estruturante da sociedade brasileira. O racismo como elemento que estrutura as desigualdades existentes na sociedade brasileira. Isso não é de hoje. Eu poderia ficar aqui muito tempo falando sobre a própria construção da República Brasileira, inclusive é uma mania feia que eu tenho de fazer propaganda do livro, que eu acho que está tão bonito o livro, fica bem na estante, assim, tá bem legal. E o primeiro capítulo do livro eu dediquei a pensar a questão racial no Brasil, a pensar os impactos dessa questão racial no Brasil na própria construção da República e com os impactos que essa questão racial vem proporcionando na sociedade brasileira até os dias de hoje. Então o primeiro ponto é esse. Depois tem um erro ali, era para ser o número 2, eu não sei o que houve, mas é uma proposta que eu tenho pensado muito informado pelo Homi Bhabha, pelo livro Local da Cultura, que eu gosto muito, na estratégia de construção de espaços de enunciação das diferenças para lidar de maneira positiva, para contribuir positivamente para a consolidação da democracia no Brasil, da democracia na educação, no currículo e no nosso país. E por fim eu vou apresentar aqui um exemplo que eu considero muito interessante, muito emblemático, especialmente hoje, eu vou falar porquê daqui a pouco, sobre as histórias das lutas do movimento negro aqui no Brasil no século XX.
Então, primeiro, o racismo. Eu vou passar muito rápido, porque eu tenho de 25 a 30 minutos, eu tendo a falar mais do que devia. Então, eu vou usar muito rapidamente o PowerPoint. Esse gráfico, só para vocês perceberem do que se trata, é um gráfico produzido pelo IPEA no ano de 2001, a partir dos dados da PNAD de 95 a 99, ele abarca todo o século XX e trata da escolaridade média por cor no Brasil. Você tem essa linha vermelha, a população branca, a escolaridade média da população branca, e essa linha azul, a escolaridade média da população negra, ao longo de todo o século XX, porque eles entrevistaram pessoas nascidas entre 1930 e 1970, e a pesquisa foi feita no final do século XX. Então, abarca quase todo o século XX. E o mais impressionante, a meu ver, nesse gráfico terrível, não é nem o fato da desigualdade ter permanecido a mesma. Se você observar as linhas, há um crescimento de escolaridade média para todo o país, mas a desigualdade entre os grupos raciais permanece exatamente a mesma, ao longo de todo o século XX. Mas o que mais me impressiona e chama a atenção nesse gráfico é o fato de, como os economistas observam, na verdade, o economista que me mandou esse gráfico, ele falou que os economistas fazem esses gráficos para pensar não a imagem do momento, mas para pensar as tendências que eles apresentam. E qual a tendência das desigualdades raciais no Brasil, na educação? Continua a mesma. Se nada for feito para combater o racismo na educação, a tendência é que a escolaridade média, a desigualdade permaneça ao longo do tempo e a gente chegue daqui a 100 anos com uma curva semelhante, o que é um problema gravíssimo para a consolidação da democracia no Brasil. Mas isso não, infelizmente, o racismo não estrutura somente a questão da educação. Esse é um gráfico do mercado de trabalho do Instituto Ethos de 2005, que mostra dois cenários, ambos terríveis, que mostram a desigualdade por cor e raça no mercado de trabalho. São as 500 maiores empresas do Brasil, é uma amostragem de 24%, portanto, uma quantidade muito grande de dados foi usada para a montagem desse gráfico. E entre o quadro executivo das empresas, chefes, gerentes, diretores, você tem quase uma totalidade de brancos. Mas o que mais me chama a atenção é esse segundo aqui, que é o quadro funcional. No quadro funcional a gente percebe que, embora a população negra no Brasil seja mais da metade da população, no mercado de trabalho, isso em todos os postos, desde a limpeza até a gerência, todos os postos, a representação dessa população negra no mercado de trabalho é muito pequena. Está em torno ali de 26 e poucos por cento entre as 500 maiores empresas brasileiras, enquanto a população branca compõe quase 70% do quadro funcional das empresas brasileiras. Eu queria só falar rapidamente, porque eu estou falando de raça. Eu gosto muito do Sérgio Costa, é um sociólogo brasileiro que trabalha na Universidade de Berlim, e ele fala da validade teórica da ideia de raça, do conceito de raça, para se trabalhar no Brasil. E eu gosto muito dessa análise dele. Ele diz que, para pensar as desigualdades no Brasil, é teoricamente válido utilizar o conceito de raça. Por quê? Porque é identificável nitidamente uma clivagem entre, se a gente pega esse gráfico, por exemplo, entre pretos e pardos de um lado e brancos de outro. A desigualdade entre pretos e pardos é pequena, é bem pequena. Se você pega na educação, na saúde, enfim, nas diversas áreas da sociedade brasileira, a desigualdade entre pretos e pardos ela é bem pequena. Agora, quando se compara de um lado pretos e de um lado brancos, ou de um lado pardos e do outro lado brancos, a desigualdade é gigantesca. Então, nesse sentido, segundo o Sérgio Costa, e eu concordo com ele, para lidarmos com a questão racial, no sentido de analisar, de pensar as desigualdades estruturantes na sociedade brasileira, é teoricamente válido pensar nessa separação, nessa clivagem entre brancos de um lado e negros de outro, porque negros é uma categoria política usada pelo IPEA que junta pretos e pardos do mesmo lado, para pensar as desigualdades. Esse é uma outra dimensão terrível, que é a quantidade de assassinatos de jovens negros de 15 a 24 anos no Brasil. O IPEA lançou um estudo em 2012 em que eles mostram, pegando dados de regiões metropolitanas de todo o Brasil, um jovem negro de 15 a 24 anos tem quase 4 vezes mais chances de ser assassinado que um jovem branco. Então,
quase 4 vezes mais chance. Então, o tamanho da desigualdade em termos de oportunidade de vida ou morte nas periferias do Brasil, se você é branco ou se você é negro, se você está de um lado da clivagem que o Sérgio Costa usa ou se você está do outro, a chance de você ser assassinado varia muito. A oportunidade de vida ou morte também é diretamente influenciada pela questão racial no Brasil. É por isso que eu usei essa expressão do Sérgio Costa, do Carlos Razental, que inclusive faleceu recentemente, do Antônio Guimarães e de vários outros sociólogos que dizem que a questão racial, que o racismo é um elemento estruturante da sociedade brasileira. Esse jovem, ele foi assassinado pelo simples fato de ser preto e de estar no lugar errado na hora errada. Provavelmente vocês ouviram ou leram alguma coisa sobre esse caso. Ele foi assassinado em São Paulo, há alguns anos atrás, quando estava fechando a porta do carro dele. Ele era um dentista bem-sucedido lá em São Paulo, mas um senhor foi assaltado, descreveu para o policial quem o assaltou, o policial atirou no primeiro negro que viu, embora ele estivesse fechando a porta do carro dele. E isso deu mídia porque o pai dele era policial aposentado, e o pai dele, na hora, assim, ainda na cena do crime, falou para a repórter da Folha de São Paulo: você pode botar aí que a causa-mortes foi racismo, que se meu filho fosse branco não teria sido assassinado. Eu sou policial, eu sei como funciona. Se eu fosse branco, meu filho não, se ele fosse branco, meu filho não teria sido assassinado, sem ao menos ter a chance de falar alguma coisa, né, de se apresentar. Então, a questão racial estruturando também possibilidades de vida ou morte na sociedade brasileira. E aí, pulando já para o segundo ponto, eu acho importantíssimo que a gente consiga pensar a possibilidade de construirmos nas salas de aula, pelo Brasil afora, espaços de enunciação das diferenças, como estratégia mesmo para ajudar a consolidar uma perspectiva democrática na educação. Esse é um trechinho de um texto que eu publiquei no ano passado, em que eu falo sobre como a existência maciça de informações, como disse a Mônica, numa educação eurocêntrica como é a nossa, a existência maciça de um currículo voltado para determinado setor da população brasileira potencializa construções identitárias positivas por parte desse grupo, no caso da matriz europeia. E, ao mesmo tempo, como todas as identidades são relacionais, são construídas nas relações, ao mesmo tempo a ausência, a invisibilidade de histórias, de memórias, de populações negras, de populações indígenas nas escolas, também potencializa um sentimento, ou dificulta, em grande medida, a construção de uma identidade positiva sobre si próprio por parte das pessoas desse grupo. E como para a construção de uma perspectiva democrática, tanto esse sentimento de superioridade quanto esse sentimento de inferioridade são terríveis. Então, para a construção de uma perspectiva democrática na educação, é fundamental que todos os grupos se percebam, se reconheçam e tenham possibilidade de construção de identidades positivas sobre si próprios e sobre os outros. Na verdade, essa é uma questão do Brasil que a gente quer construir, não é de um determinado grupo populacional, racial, enfim, mas da sociedade que a gente quer construir, uma sociedade que fortaleça, que potencialize essa perspectiva democrática em todos os seus espaços, e fundamentalmente nas escolas, né? Então, essa estratégia me parece muito importante, e aí, né, dentro dessa perspectiva de construção de espaços de enunciação das diferenças, eu acho que as lutas protagonizadas pela população negra no Brasil são fundamentais, na medida em que tornam possível a percepção tanto de negros, de brancos, de indígenas, etc., a existência dessa população historicamente como agente, como sujeito histórico no Brasil, como pessoas que pensavam, que se articulavam, que construíam suas próprias estratégias de luta e que muitas vezes foram derrotados, né? Teve muita derrota, mas ao mesmo tempo se posicionavam, publicavam suas ideias, se organizavam e lutavam, não eram simplesmente sujeitos passivos, não viviam em anomia, como dizia um sociólogo na década de 50. Há muitas possibilidades de pensarmos as histórias das lutas da população negra no Brasil, no sentido de apresentar à sociedade
outros olhares, outras possibilidades de enxergarmos essa população que é tão grande e que, enfim, eu tenho dito muito isso. O eurocentrismo nos levou a enxergar ou potencializou uma visão sobre a sociedade brasileira em que há um centro, esse centro seria a matriz europeia, e outros grupos que contribuiriam para a formação da sociedade brasileira. Isso é evidente nos textos do Casagrande Senzala, do Gilberto Freire, em que o brasileiro é um reflexo dele próprio, do próprio Gilberto Freire, que teria recebido contribuições outras. Eu acredito que seja fundamental pensarmos nas escolas que, na verdade, a sociedade brasileira é formada por vários grupos, todos eles importantes e todos eles complementares para a formação da sociedade brasileira. Sem um centro, como disse a Mônica, sem maniqueísmos. Pensar a complexidade da sociedade brasileira e a importância de todos os grupos que formam essa sociedade brasileira, historicamente. E as histórias de lutas dos movimentos negros, as organizações de negros na história do Brasil são parte da história do Brasil. Parte da história do Brasil que historicamente não foram trabalhadas nas escolas, não são conhecidas, mas que, a meu ver, podem fazer parte de maneira, enfim, estratégica para a promoção de uma perspectiva democrática nas escolas brasileiras. Eu acho que tão importante quanto estudar, por exemplo, a história da escravidão, seja estudar as lutas contra a escravidão, seja estudar as lutas das populações negras historicamente no Brasil até hoje. E aí eu peguei um exemplo desse movimento negro, um único exemplo, porque eu nem sei como está meu tempo, provavelmente já está chegando perto do fim. Então eu peguei um exemplo que eu acho muito bacana, que é a Frente Negra Brasileira. Antes de falar da Frente Negra, eu preciso dizer que, embora a gente não tenha tido no Brasil uma segregação oficial como houve, por exemplo, na África do Sul ou nos Estados Unidos, havia legislações em determinados estados que pautavam ali uma espécie de, enfim, segregação, né? Por exemplo, o caso da Guarda Civil de São Paulo, que havia um decreto-lei que proibia a entrada de afro-brasileiros. Havia uma proibição de negros na Guarda Civil de São Paulo. Então, no âmbito legal, havia, sim, de fato, uma segregação na medida em que só brancos podiam ser admitidos na Guarda Civil de São Paulo. Em 1926, o Centro Cívico Palmares, uma organização de negros criada lá em São Paulo, faz uma campanha grande, tentando mobilizar a sociedade para o absurdo que era a existência desse decreto-lei. E em 1928, Júlio Prestes, que era presidente do Estado de São Paulo na época, atende a essa demanda da população negra e acaba com essa legislação. Então deixa de existir esse decreto proibindo a entrada de negros lá na Guarda Civil de São Paulo. Mas vocês acreditam que algum negro foi contratado depois do fim do decreto? Porque cultura é difícil de mudar, né? Tem que ter muita educação, muita luta. Então, entre 28, 29, 30, 31, nenhum negro foi contratado na Guarda Civil de São Paulo. O que fez com que, a partir de 1931, com a criação dessa organização, da Frente Negra Brasileira, que eu acredito que vocês conheçam, todo mundo conhece, não conhece? Aqui é um público bastante qualificado aqui, com certeza todo mundo já ouviu falar. Quem não ouviu falar, levanta a mão, só para eu ver. Pô, ainda tem bastante gente. Isso que me faz também ficar feliz, porque as primeiras vezes que eu falei sobre isso, poucos anos atrás, não faz muito tempo, mas enfim, quando eu comecei a falar sobre isso, em geral todo mundo levantava a mão, eu não conheço, nunca ouvi falar. Então, a maioria aqui já ouviu falar na Frente Negra. Ela foi criada em 31. Em 36 virou um partido político e foi fechado em 37 com todos os outros partidos em função do Estado Novo. Mas a Frente Negra vai fazer uma pressão política muito grande. A Frente Negra chegou a reunir milhares de associados em vários estados brasileiros. E era uma força política no período da Era Vargas, ali entre 30 e 37, a Frente Negra se tornou de fato uma força política. Principalmente em São Paulo, mas também no Rio, em Minas Gerais, na Bahia, em Pernambuco, no Rio Grande do Sul. E eles trazem 10 mil pessoas, fazem uma mobilização grande aqui no Palácio do Catete, em 32, e conseguem que o Getúlio Vargas determine, são atendidos pelo Getúlio Vargas, o Getúlio Vargas determina naquele momento que 200 negros fossem contratados na Guarda Civil de São Paulo. Esse é um exemplo, a meu ver, emblemático, para que vocês entendam o que eu vou mostrar agora, que foi uma grande descoberta que eu fiz lá nos Estados Unidos, fazendo pesquisa,
nos arquivos dos jornais da imprensa negra estadunidense, eu encontrei a Frente Negra sendo apresentada para o leitor norte-americano como uma organização poderosa aqui no Brasil. Pasmem, essa é uma reportagem de 1935, de 26 de outubro de 35, que apresentava para o leitor americano a Frente Negra com essas palavras. Eu mesmo traduzi, mas vocês podem confiar na minha tradução. A Frente Negra é hoje a organização mais poderosa em todo o Brasil, exercendo uma influência política que mantém afastados todos aqueles que poderiam negar as garantias específicas da Constituição Nacional. Só entre 35 e 37, pesquisando no Chicago Defender, que eu preciso dizer, é o maior jornal da imprensa negra norte-americana, ele foi fundado em 1905. E justamente entre as décadas de 30 e 40 do século XX, a imprensa negra nos Estados Unidos, esse período é considerado o ápice da imprensa negra nos Estados Unidos. É o momento em que a imprensa negra norte-americana mais influencia a ação da população negra, que vai resultar no deslanchar das lutas pelos direitos civis nas décadas de 50 e 60. Então a imprensa negra tem um papel importante na sociedade norte-americana, e nesse contexto, as décadas de 30 e 40 é o ápice dessa importância da imprensa negra. E o Chicago Defender é um jornal de circulação nacional. Então ele estava disponível, era acessível a negros norte-americanos e brancos norte-americanos, enfim, mas pelo país todo. Só entre 35 e 37 eu encontrei 20 reportagens da Frente Negra, falando da Frente Negra no Chicago Defender, nesses termos, como nessa que não botei aqui. Eu tinha a reportagem, mas eu não botei aqui, que dizia assim, a reportagem trata do apoio, da busca pelo apoio político que organizações teriam feito buscando a Frente Negra como apoio político. E diz assim a reportagem: os associados à Frente Negra, de acordo com fontes autênticas, vão muito além dos 40 mil, com novos membros se associando diariamente. Com sua solidez, essa organização representa hoje uma das forças mais poderosas a serem consideradas no Brasil. Essa é uma imagem do Chicago Defender, de 35 também, do prédio da Frente Negra, o prédio oficial da Frente Negra em São Paulo, onde essa grande organização recentemente sediou um congresso interseccional. Essa foi a manchete que mais me chamou a atenção. Mônica e eu tivemos a mesma orientadora. Eu lembro que quando eu mandei essa capa para minha orientadora, a professora Hebe Matos, lá da UF, no doutorado, ela levantou da cadeira, eu vi pelo Skype, né? A gente estava falando pelo Skype. E foi impressionante, porque essa reportagem é muito emblemática, a meu ver. O título, traduzido para o português, seria como assim: grupo de negros norte-americanos, né, como eles chamavam, homem da cor, homem da raça. Então, grupo de negros norte-americanos segue exemplo do Brasil. Mapeia a campanha para livrar-se dos grilhões em 36. E essa reportagem apresenta para o leitor os planos da Frente Negra norte-americana para o ano de 36. Olha só que interessante. Quer dizer, a Frente Negra, assim como nós aprendemos muito com a circulação de referenciais e recebemos muitas influências do continente africano, de diversas formas, das lutas pelos negros lá nos Estados Unidos ao longo do tempo, nós também produzimos referenciais. Na história do Brasil, a gente pode observar elementos das lutas dos negros no Brasil que serviram de exemplo para a produção da luta lá nos Estados Unidos. E o que chama a atenção é o período, justamente no período anterior ao deslanchar das lutas pelos direitos civis, que são tão conhecidas aqui no Brasil. Tenho certeza que quem nunca ouviu falar da Frente Negra já ouviu falar nos Panteras Negras, não já ouviu? Então, os Panteras Negras foi um partido político criado nos Estados Unidos 30 anos depois da Frente Negra, que foi um partido político criado aqui no Brasil. Nesse mesmo jornal que apresentava os planos da Frente Negra norte-americana para o ano de 36, revelando o tamanho da influência que essa organização negra brasileira produziu, né, na formação das lutas lá nos Estados Unidos naquela época. Nesse mesmo jornal tem uma outra matéria, que é essa aqui: porto-riquenhos organizam uma Frente Negra militante. E ele afirma, na página 24, que a criação dessa organização em Porto Rico teria sido inspirada no sucesso alcançado pela Frente Negra no Brasil. O que demonstra que, nessa circulação de referenciais, a que eu me referi mais cedo, pela diáspora,
você pode observar também as histórias das lutas dos negros no Brasil como um elemento que contribui. Pô, ainda tem 5 minutos, achei que já tinha acabado. Vocês são muito legais. Obrigado. Obrigado. Então, falei correndo aqui para ver se... Pô, agora eu posso até relaxar, então ainda tem 5 minutos. Mas o que me pareceu... por que eu trouxe também, fiquei contente de trazer isso para vocês hoje, é porque depois de muitas e muitas lutas, nessa prova do Enem, que foi realizada nesse final de semana, pela primeira vez entrou como uma questão a Frente Negra Brasileira. E foi muito interessante observar, o Pedro, que é meu aluno aqui, me enviou a reportagem de um intelectual reacionário detonando essa questão no Globo de segunda-feira, mas falando coisas assim, enfim, inclusive uma argumentação tão frágil que eu fiquei até com preguiça de responder. Achei melhor nem trazer para vocês não ficarem chateados, né? Porque é uma posição reacionária incrível. Como se apresentar essa diferença, né? Construir esse espaço de enunciação das diferenças no Enem fosse racialização da sociedade brasileira. Como se não houvesse uma questão racial na sociedade brasileira. Esse é basicamente o argumento, né? O argumento central desse intelectual que tem esse espaço de enunciação toda semana no Globo e no Estadão, né? No estado de São Paulo. Quer dizer, tem muita voz, né? Tem muito espaço para apresentar suas ideias, tanto no maior jornal do Rio de Janeiro quanto num dos maiores de São Paulo. E ele diz que uma questão como essa no Enem é uma coisa terrível, porque estaria racializando a sociedade. Uma sociedade que, como dizem o Sérgio Costa e vários outros sociólogos que eu já citei aqui, teria no racismo um elemento estruturante das desigualdades, que são tão grandes, né? O Brasil ainda é um dos países mais desiguais do mundo. Então, eu queria terminar essa apresentação mostrando para vocês essa questão que entrou no Enem e que fez com que pelo menos os 8 milhões de universitários que foram fazer a prova agora tenham ouvido falar numa organização que foi criada e foi engajada na luta por direitos sociais para a população negra lá no início do século XX, lá na primeira metade do século XX. Uma organização que, pela questão, talvez eles não tenham a dimensão, mas buscando informações a partir de agora, já que isso pode cair no Enem, não é isso? É um dos maiores indutores de currículo, de mudança no currículo, que a gente pode pensar, né, já que a gente teve mais de 9 milhões de inscritos, 8 milhões de pessoas fazendo a prova, e os professores desses alunos, né, nos cursinhos, nas escolas, vão buscar informações sobre as histórias das lutas dos negros no Brasil, possivelmente sobre a Frente Negra, e vão poder conhecer um pouco dessa história que é do Brasil, que é a história do Brasil, que toda essa construção da Frente Negra foi de maneira articulada a vários processos históricos que ocorriam simultaneamente ao longo das décadas de 30, 40. O Getúlio Vargas foi quem determinou que os 200 negros fossem contratados pela Guarda Civil de São Paulo. Então, a relação dessas histórias que compõem a história do Brasil me parece fundamental, que a gente possa apresentar também como eu disse antes, enunciar essas diferenças, essas diferentes perspectivas em relação à história do Brasil nas salas de aula do Brasil afora. Muito obrigado aí pela paciência.